paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria muito grande no meu coração estar mais uma vez em Joinville, nesta amada igreja, e pastoreado meu querido amigo, pastor Sérgio. Para tanto, enquanto estou em pé, eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias, por favor. Nós vamos fazer a leitura de dois textos, lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 3 a 5, nós temos a seguinte escritura. A matéria que eu vou estar abordando aos irmãos aqui, eu intitulei como Aclarando as Diferenças. Na verdade, a preocupação com, principalmente, o campo das heresias que tem proliferado sementes daninhas, muito especialmente no seio da nossa igreja. Eu não vou falar aqui de budismo, de shintoísmo, de islamismo, que devem merecer a nossa apreciação, mas eu vou falar de algumas heresias que estão entrando no seio da nossa igreja e que nós precisamos tomar cuidado, porque elas estão entrando e elas estão produzindo alguns danos à nossa ortodoxia teológica, à nossa ortodoxia doutrinária. Eu sou um defensor disto. Sou um defensor não porque eu me acho mais competente do que outros. Sou um defensor porque eu amo a palavra de Deus, eu amo a minha Assembleia de Deus e quero que a nossa igreja se mantenha fiel àqueles valores teológicos que nós recebemos no princípio. Por isso é que eu vou tratar desse assunto, muito especialmente fazendo, neste tema, aclarando as diferenças, procurar mostrar uma diferenciação entre o que nós chamamos de pentecostalismo e neopentecostalismo. Não vou aqui me prender a aspectos científicos, sociológicos, mas vou direto ao que importa para nós aqui nesta oportunidade. Diz assim o texto, 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Agora, 2 Timóteo, também abram, por favor, no capítulo 4, também nos versículos 3 a 5, a Escritura nos diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Podeis assentar, por favor. Nosso tema é extremamente importante para a hora que a igreja evangélica está vivendo, especialmente para as chamadas igrejas pentecostais históricas, que os sociólogos chamam de as igrejas, o pentecostalismo clássico. E dessa categoria sociológica, nós fazemos parte. A Assembleia de Deus como uma igreja pentecostal. Não vou aqui atacar instituições, não vou citar nomes de líderes vivos e conhecidos entre nós,
mas eu procurarei, à medida do possível, no pouco tempo que temos, fazer uma avaliação teológica e histórica sobre o movimento pentecostal autêntico, que mostre a todos nós as diferenças que nos separam dessas novidades teológicas criadas pelo chamado neopentecostalismo. Caríssimos pastores, irmãos que estão aqui presentes, queiramos aceitar ou não, existe uma distinção clara, lógica, histórica e teológica entre o pentecostalismo clássico e o chamado neopentecostalismo. As duas escrituras que nós acabamos de ler, que podem merecer uma apreciação exegética riquíssima para ilustrar tudo isso que nós estamos mostrando, essas duas escrituras, elas demonstram a todos nós, na visão cuidadosa, zelosa e teológica do apóstolo São Paulo, demonstram a preocupação que ele tinha com uma invasão de doutrinas estranhas à doutrina cristã que ele ensinava nas igrejas, especialmente da Ásia. Eram doutrinas estranhas que dividiam opiniões, que criavam cismas ou divisões no seio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem especial para falar de verdades teológicas, e que ele chama essas verdades teológicas, ele usa uma expressão bem rica na simplicidade das palavras, mas ao mesmo tempo na riqueza que essas palavras contêm. Ele chama de sãs palavras. Outras vezes ele chama de sã doutrina. Outras vezes ele chama de doutrinas zelosas, que na verdade essas sãs palavras, que implica no conteúdo de toda a nossa teologia pentecostal, e todo o conteúdo da nossa teologia pentecostal tem na sua inclusão as principais doutrinas bíblicas que nós defendemos, desde a doutrina da criação, a doutrina do homem na antropologia bíblica, a armatologia na doutrina do pecado, a doutrina da salvação e todos os aspectos relacionados à salvação, como expiação, justificação, graça de Deus. E hoje vocês sabem, nem vou ter tempo para entrar nesse detalhe aqui, a grande preocupação com as ideias relacionadas à doutrina da salvação, sobre predestinação, graça de Deus e outras coisas mais. Não temos tempo para falar disso. Mas eu quero falar dos modismos, das chamadas novidades teológicas que nasceram na cabeça de homens vaidosos, homens presunçosos, que, chamando a atenção para um narcisismo, não sei se é bem isso que eu posso chamar, mas um certo egocentrismo, uma coisa muito voltada para eles criam ideias em que o elemento central de tudo que eles ensinam, pregam e anunciam, são essas pessoas que aparecem por aí. Por outro lado, quando a gente fala de doutrina, de sã doutrina, de sãs palavras, existem os chamados liberais, que têm um medo enorme da palavra doutrina, porque atribuem doutrina apenas a costumes sociais e temporais, que são aqueles elementos que dizem respeito ao nosso comportamento social. E doutrina é muito mais do que isso. Doutrina,
vai muito além disto. Entretanto, o que Paulo faz? Paulo apela ao bom senso da igreja e do próprio pastor Timóteo para a responsabilidade pastoral, a fim de que ele mantenha o modelo adotado de tudo quanto foi ensinado acerca da genuína doutrina cristã que ele tanto se preocupava. Todos nós sabemos que, lamentavelmente, nos últimos 50 anos da história da nossa igreja, já nos finais do século, desde a década de 70, 60, 70 em diante, a igreja evangélica como um todo vem sofrendo com o surgimento de distorções teológicas, especialmente no meio pentecostal. O pentecostalismo, por outro lado, é bom que se diga, tem seus pilares naquilo que nós chamamos, numa expressão bem apostólica, bem do comecinho da igreja, tem seus pilares na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que era isso que acontecia no início da igreja, no capítulo 2 e 42. Eu gosto muito de que mais ou menos uns 30 anos depois daquela experiência do dia de Pentecostes, o apóstolo Paulo se torna o grande pai, eu diria, paternidade maior da teologia cristã, nós devemos ao apóstolo Paulo. Ele não fez sozinho, mas ele foi o principal elemento. Tanto que a maioria de toda a nossa teologia evangélica se baseia nas cartas e epístolas do apóstolo São Paulo, principalmente. E ele inteligentemente e inspirado pelo Espírito Santo, quando ele chega lá em Efésios, no capítulo 2 e 20, ele acrescenta uma palavrinha naquilo que antes era chamada apenas de doutrina dos apóstolos. Na verdade, ele se referia não à doutrina particular de Pedro, de João, de Tiago, ou de quem quer que seja, nem mesmo a dele, mas daquilo que os discípulos haviam recebido de Jesus. Era isso que eles transmitiam. Como eles não tinham a facilidade que nós temos hoje de ter Bíblias na nossa mão, à vontade, quantas Bíblias você quiser. Eu tenho quase 100 Bíblias diferentes na minha biblioteca particular. Posso ter à vontade, de todas as línguas possíveis. Mas mais do que isto, eles não tinham isto. Então, naquele tempo, a igreja, ela subsistia espiritualmente da memória que o Espírito Santo fortalecia de um modo especial. Porque eles não podiam ter a escritura fácil na mão, poucas pessoas podiam ter. E então o que ele fazia? O apóstolo Paulo lá, uns 30 anos depois, ele fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quando ele falava de profetas, ele não falava do dom carismático da profecia, ou do dom da profecia na vida da igreja, mas ele se referia aos profetas do Velho Testamento, que falavam sobre a pessoa de Jesus, que anunciavam sobre o Messias, que diziam quem era Jesus e que ele haveria. Era a forma de confirmar de que Jesus não foi uma fraude, mas que ele foi uma realidade comprovada, e que os seus discípulos podiam lutar pelo seu nome e morrer pelo seu nome. E isto é maravilhoso. Por isso, o pentecostalismo genuíno é aquele que se identifica especialmente pela ênfase e liberdade às manifestações do Espírito Santo na atualidade, procurando manter os sinais do Pentecostes como um mover contínuo na vida da igreja. O pentecostalismo, ele é algo tão especial, é um movimento tão especial.
e tão fantástico, que ele se encontra no limiar da espiritualidade entre o que nós chamamos de racional e o emocional. Daí porque a facilidade para o surgimento de muita coisa que é só explorada no campo emocional e confundida com espiritualidade. É claro que alguns dos dons espirituais que deveriam estar mais atuais na vida da igreja, e não só um ou dois que aparecem, tais como discernimento de espírito, deveria ser o dom que todo pastor de igreja deveria buscar, para ele ter a capacidade de discernir, de avaliar aquilo que é falso, o que não é falso, aquilo que é exagerado, aquilo que não é exagerado. Então, entre o racional e o emocional, sempre nós estaremos no seu limiar, lá na beira do perigo. O perigo mora exatamente aí, mora aí, mas a bênção também, porque é impossível que nós nos tornamos tão racionais que acabamos por travar a liberdade do Espírito na vida da igreja. Qual é a coisa mais gostosa na vida de um culto, numa liturgia nossa? É ver os crentes levantando a mão, dando glória a Jesus, falando em línguas estranhas, ver a manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. É ou não é, irmãos? Não é o que a gente deseja? É horrível você estar num culto onde você não vê mais nada disso. Tem igreja que parece que já morreu há muito tempo e que a gente parece que está o tempo todo diante de um féretro, dentro de um defunto, porque essa igreja ela não sente nada, ela está travada, ela está amarrada por um bocado de gente que só sabe criticar e que na verdade não dá mais liberdade ao Espírito Santo. Está na hora do nosso verdadeiro pentecostalismo se despertar para a sua realidade e aprendermos a discernir entre o certo e o errado. Muito bem. Tudo quanto extrapola, tudo quanto exagera, ou que vai além dos limites, se manifesta geralmente quando há falta de conhecimento bíblico. A falta de doutrina que faz isso. Porque se eu dou ênfase exagerada apenas as manifestações emocionais dos crentes, sem ensinar-lhes o significado de cada dom espiritual, como é que eles se manifestam, qual é a prática deles, qual é a importância deles, e parar e fazer com que os crentes saiam daquele campo equivocado, do místico, do exagerado, das coisas que estão acima do que ele imagina. É o que acontece com muitos profetas. Ele vai profetizar, ele se esquece que ele é apenas o canal, e tudo que ele tem que fazer, se recebeu a mensagem de Deus, é entregar a mensagem. Mas ele tem que estribuchar, ele tem que tremer, ele tem que gritar, ele tem que parar culto no meio, ele tem que fazer um monte de coisa, e todo mundo fica com medo. Isso é misticismo, só acontece no centro de macumba. Na igreja não pode acontecer isto. Quando acontece isso na igreja, é falta de doutrina, é falta de ensino, é falta de compromisso com a palavra. Com a palavra. Então, o que nós aprendemos em tudo isto? Para termos um cristianismo equilibrado, racionalidade que diz respeito à nossa capacidade de arrazoar, de entender, de avaliar, de fazer aquilo que a Bíblia chama de culto racional. Para que isso aconteça, é necessário também que nós aprendamos a fazer as diferenças. Nós entendemos que tanto o racionalismo, o racional quanto o emocional, quando eles são manifestados, prestem bem atenção nisso, tanto o racionalismo quanto o emocionalismo,
quando manifestados com atitudes extremistas, eles são altamente prejudiciais ao nosso cristianismo. Alguns grupos cristãos tradicionais acusam o movimento pentecostal de enfatizar a emoção em detrimento da razão. E quando eles nos acusam assim, é porque eles entendem que as manifestações espirituais da igreja primitiva, na atualidade, elas são desnecessárias para a igreja atual. É assim que eles entendem. Mas não é o que nós entendemos. Não é o que nós ensinamos. O que nós ensinamos é de que as manifestações do Espírito Santo, elas podem ser atuais, e de que os dons espirituais precisam entrar na atualidade da vida da igreja, e de que o Espírito Santo está na vida da sua igreja, e ele não ficou restrito na história no primeiro século, ele ainda atua na igreja atual, a igreja que se prepara para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o pentecostalismo genuíno, alicerçado nas Escrituras, entende que racionalidade e fervor espiritual não são incompatíveis na experiência cristã. Se enfatizamos a espiritualidade equilibrando emoção e razão, é porque entendemos que o Espírito Santo não pode ser colocado numa redoma litúrgica, sem liberdade para cumprir a sua missão de assistir a igreja nas suas necessidades. Outra coisa, vou traduzir isso aqui melhor. O Espírito Santo não pode ser tomado na mão para ser manipulado pela vontade particular de quem quer que seja. É o problema de pregadores que querem fazer da exibição espiritual de suas vidas uma forma de manipular com o Espírito Santo. Eu vi um pregador fazer assim. Eu vi ele fazer isso. Eu estava sentado assim, e ele chegou. Ele começou a pregar bonito e bem, pastor. Daqui a pouco ele começou a dizer: meu Deus, a unção chegou aqui, está na minha mão. E começou a perguntar para mim: você quer um pouquinho da minha unção? É um bobo alegre, é alguém que não respeita a igreja, é alguém que pensa que todo mundo é ignorante, é alguém que não sabe que a igreja não é constituída de gente assim, e que a unção de Deus não é aquela que vem particularmente para ser distribuída por quem quer que seja. A unção que o Senhor me dá, ela só serve para mim nesta noite, no trabalho que eu estou fazendo. A sua unção é para o exercício do seu ministério. Não é para você andar distribuindo. Você não tem direito nenhum de andar vendendo e nem distribuindo unção para quem quer que seja, porque você não tem mais nem menos, e a minha Bíblia me mostra isso aí, que o Espírito Santo, ele dá a cada um como quer, quando quer, segundo a medida da fé. Sabe o que quer dizer isto? Sabe o que é a medida da fé? É aquela medida que só o Espírito Santo sabe fazer. Então ele já descobriu em mim que eu tenho algumas limitações, que eu não posso fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Sabe, pastor Wellington, eu já pedi alguns dons ao Senhor, Ele não me deu. Ele não me deu. Não é uma questão de mérito, nem de deixar de merecer. É uma questão de medição. Ele mede. Ele sabe até onde eu posso dar conta do recado naquele dom que Ele me dá. Eu sei que eu tenho dons da parte do Senhor, e eu tenho que zelar por esses dons, mas Ele não vai me dar mais do que eu tenho a condição para dar. Por isso, o dom não é para andar sendo distribuído por aí, à torta e à direito, que eu vou rapidamente dizer mais algumas coisas sobre isto. Em essência, quando eu fortaleço a ideia do nosso pentecostalismo, eu estou dizendo que o grande problema do chamado neopentecostalismo é porque é um movimento extra-bíblico. A despeito de parecer com um autêntico pentecostalismo,
o neo não é o mesmo pentecostalismo. Não há nada novo no nosso pentecostalismo. Também não há nada velho e ultrapassado. Na verdade, a palavra do Senhor se renova sempre gloriosamente para todos nós, mas ela é a mesma, ela é a mesma, ela é a mesma. Não há outra palavra, ela é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós descobrimos? Que, a despeito de haver crentes sinceros nesse movimento, existem bons crentes, bons obreiros, até mesmo nas igrejas pentecostais. Nós não estamos julgando eles e nem os crentes que estão lá enganadamente, lamentavelmente. Mas o problema é que as doutrinas esposadas por eles, defendidas por eles, elas se chocam com a nossa ortodoxia teológica, com a ortodoxia pentecostal. Elas se chocam. Em que sentido? A adesão de ideias e conceitos humanistas e materialistas, vestidos de espiritualidade, que produz uma falsa fé, e o surgimento de heresias que distorcem a palavra de Deus. Eu nem vou ter tempo para falar aqui de maldição hereditária, teologia da prosperidade, cultos aos anjos e outras coisas mais que poderia citar aqui. Eu só quero que vocês vejam isto. Veja o que está escrito lá em 2 Pedro. Em 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Essas dissoluções da palavra de Deus são elas que propiciam interpretações falazes da doutrina cristã, que adquirem posturas heréticas, que acabam formando algo que eu escrevi há algum tempo para o Mensageiro da Paz, chamado o pseudo-pentecostalismo. Numa linguagem bem simples, não vou entrar nem no aspecto do verdadeiro sentido da palavra pseudo. Pseudo é aquilo que parece que é, mas não é. Aquilo que parece que é espiritual, mas não é. Aquilo que parece que é pentecostal, mas não é. Aquilo que parece que é uma doutrina sã, mas não é. Isso é pseudo. Isso é pseudo. E essas doutrinas aparecem por aí, produzindo todo tipo de novidade espiritual. A nossa Assembleia de Deus já passou por algumas situações difíceis no passado, de ter se permitido por uma santa ignorância, se eu posso dizer isto, da palavra, de aceitarmos certas meninices no nosso meio, que não fizeram tanto mal quanto fazem agora. Porque agora, o mal que fazem essas meninices, é que são meninices conscientes, de pessoas que se dizem reveladoras de verdades de Deus, e eles acabam produzindo estas coisas. Eles se infiltram entre os nossos crentes, e eles trazem em seu bojo posições doutrinárias inaceitáveis à luz da palavra de Deus.
Irmãos, os males produzidos por essas heresias são males desastrosos. E as igrejas sérias e comprometidas com a Bíblia precisam, numa escola bíblica como esta, denunciar esses desvios e procurar salvar os crentes sinceros da sedução dessas heresias bonitas, coloridas, com uma estética espiritual fantástica, mas que só produzem dúvidas e contestações. Nós temos que preservar integralmente a palavra de Deus, acima de qualquer simpatia, de qualquer afeição por esses movimentos que ponham em risco a nossa fé. Nós não temos que imitar ninguém, nós não temos que trazer por nosso meio novidade nenhuma de outras instituições. A nossa igreja tem maturidade suficiente agora para ter uma liturgia aberta, uma liturgia feliz, uma liturgia segura, uma liturgia espiritual, uma liturgia onde o Espírito Santo manda, onde o Espírito Santo age com liberdade, onde o Espírito Santo opera livremente. Na verdade, para a gente entender todas essas coisas, existe aí na sua apostila, está aí o que eu chamo de o embrião do neopentecostalismo. Não dá tempo de falar de tudo isso, porque envolve um pouco da história. E essa história, ela serve, sabe para quê? Para mostrar a nós lá na frente qual é a nossa base. O que é que nós cremos? O que é que nós recebemos dos nossos pais na fé? O que é que nós recebemos dos nossos líderes pentecostais? O que é que nós recebemos? Mas é interessante perceber algumas coisas, porque a nossa história ela começa com o movimento pentecostal, no início lá do século XX, nos idos de 1900, e esse movimento pentecostal dos tempos modernos, eles foram advindos, de fato, ele foi advindo dos movimentos espirituais na Europa. Depois expandiu-se para os Estados Unidos da América do Norte, em algumas cidades importantes como Cleveland, Topeka, Chicago, posteriormente em Los Angeles, na Califórnia, exatamente a partir do início do século XX. Em 1903 até 1905, em Los Angeles, Califórnia, o piedoso pastor William Seymour, que era até meio cego de uma vista, feio, desajeitado, mas aquele homem, Deus é especialista em tomar as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias, e Deus tomou aquele feioso para se tornar, na verdade, não o pai do movimento pentecostal, mas alguém que teve a coragem de superar até mesmo algumas dificuldades de discriminação racial e outras coisas mais, porque ele aderiu e abriu as portas de uma igreja velha, de um prédio velho lá em Los Angeles, sabe para quê? Para dar liberdade ao Espírito Santo operar na vida dos crentes, e Deus usou aquele homem para curar os enfermos, para orar para as pessoas receberem um batismo com o Espírito Santo, e isto aconteceu. Sinais e prodígios aconteciam maravilhosamente. E a ênfase dada à manifestação do Espírito Santo, através dos dons e das línguas espirituais, foram de fato uma marca do pentecostalismo que se iniciava no mundo ali no começo do século XX. Outra coisa interessante, o ensino sistemático da palavra de Deus dava consistência ao movimento do Espírito na vida dessas igrejas formadas, com a abertura à ação livre do Espírito Santo. E as principais doutrinas bíblicas, elas eram ensinadas e elas eram contextualizadas na vida daqueles crentes desejosos por uma vida cristã plena, piedosa, cheia do Espírito Santo, sob a égide do Espírito Santo. A partir de então, é que se iniciou o que eu chamaria de a construção da teologia pentecostal,
que não teve a intenção de reunir um grupo de teólogos para se construir o pensamento doutrinário da Assembleia de Deus, especialmente, e do movimento pentecostal. Não. A coisa ficou bem livre, bem solta. Essa construção, ela foi acontecendo, sem dúvida, com a direção do Espírito Santo na vida dos nossos primeiros líderes, alguns vindos lá da Europa, outros dos Estados Unidos, e Deus levantou homens e mulheres aqui no nosso país, que eles começaram a tomar consciência dos pontos capitais das doutrinas cristãs. E a construção começou a ser trabalhada. Por isso o que eu quero dizer, não tem tempo para entrar em detalhes aqui, a doutrina pentecostal ela não foi inventada, nem foi modificada com experiências místicas, nem dependeu de emoções fortes dos líderes cristãos, inconformados, especialmente lá no final do século XIX, com o engessamento teológico da igreja romana e da igreja anglicana, nos séculos XV ao XVII. Pelo contrário, a igreja do Senhor, fez despertar naqueles dias, em grupos específicos, a essência da doutrina dos apóstolos e profetas na sua totalidade. Homens como Wesley conseguiu, com mais alguns outros cristãos, ele conseguiu resgatar a singeleza e a pureza dessas grandes doutrinas bíblicas, que até então vinham mutiladas por um cristianismo que generalizou-se numa teologia humanista e política, que era o caso da igreja romana. Aquela igreja, a romana, especialmente, já dividida politicamente e eclesiasticamente, parece ter dispensado o Espírito Santo do seu papel de paráclito e passou a ser dominado por um clericalismo antibíblico. Eu tenho medo do que está acontecendo por aí ultimamente. Parece que essa doencinha, esse vírus do clericalismo eclesiástico que adoeceu e que acabou com a igreja romana e a fez perder o rumo, parece que está começando a querer entrar. Mas ainda estamos em tempo suficiente para dizermos um não a isto, de voltarmos e resgatarmos as origens da nossa igreja na palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sei que algumas verdades que estou dizendo são duras e difíceis, mas eu estou tentando mostrar essas diferenças. E quando a gente fala de pentecostalismo, esse é o termo que define o movimento pentecostal como uma organização eclesiástica, e é um termo novo na história do cristianismo. É interessante que a sua designação inicial de Pentecostes ou pentecostal tinha um caráter zombeteiro. Se faziam sátiras acerca dos movimentos de oração de Wesley e de outros que tentavam resgatar as origens do Pentecostes. Aqueles pentecostes, aqueles pentecostais. E essa brincadeira valeu a pena, porque nós somos pentecostais com muito orgulho, no bom sentido, com muita alegria, porque na verdade não representamos uma mera instituição de quem quer que seja. O movimento pentecostal não é outro organismo, não é nem outro povo. Nós somos, na verdade, parte do povo especial chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cremos na ação contínua, imanente e presencial do Espírito Santo na vida da igreja desde o dia de Pentecoste. E é bom que se diga que na pluralidade coletiva de igrejas evangélicas nos dias atuais,
O pentecostalismo genuíno expresso nas suas igrejas, exatamente a continuidade do movimento do Espírito e enfatiza a ação do Espírito Santo nos moldes do Novo Testamento. Amém, igreja? É um mover do Espírito na vida da igreja que será capaz de tirá-la do engessamento eclesiástico. Os fundamentos do pentecostalismo não foram construídos com ideias isoladas de espiritualidade particular de quem quer que seja. Nem tampouco foram construídos com conceitos teológicos de alguns teólogos particulares, à revelia da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não. Nossos fundamentos não são como névoa que se perde quando um sol forte bate sobre ela. Nossos fundamentos têm sua base, têm solidez, têm peso, têm consistência. E a consistência dos nossos fundamentos está na forma como esses fundamentos foram construídos. O que cremos acerca de Jesus Cristo, o que cremos acerca dele. Por isso o pentecostalismo em seu caráter geral é muito mais do que um movimento. O pentecostalismo autêntico, ele se expressa no zelo para a salvação e a santidade da vida dos crentes. É um mover do Espírito que gera vida e energia e fazem a igreja andar e desenvolver-se. Amém, irmãos? A ênfase dada aos dons espirituais e a sua manifestação visível pareceu inicialmente para algumas igrejas históricas, daquelas que vieram do protestantismo e teve o seu caráter positivo, mas elas se travaram, se fecharam. Inicialmente essa ênfase aos dons espirituais pareceu para eles um movimento herético. Só que Deus levantou líderes no seio dessas igrejas para reavivarem o movimento. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, como um movimento contínuo, necessário, que não pode parar no tempo. Caríssimos irmãos, então, o que é que devemos entender? Que o movimento pentecostal nunca foi um movimento à parte, segregado, discriminador, mas foi e é ainda um movimento do Espírito dentro da igreja de Cristo. Não é uma nova doutrina, nem tem qualquer inovação que extrapole as doutrinas básicas do cristianismo. Não. As nossas doutrinas, conhecidas como doutrinas pentecostais, são, na verdade, doutrinas embasadas naquilo que os apóstolos e profetas do Novo Testamento deixaram para nós. O fundamento desse movimento está na pessoa de Jesus Cristo e na sua essência. É por Ele que nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor. E para terminar as minhas palavras, é bom que nós não confundamos o movimento pentecostal com falsos movimentos espirituais, geralmente feitos e construídos por homens insensatos, daqueles que constroem a sua vida sobre areia, ou constrói esse movimento sobre areia, isto é, movimento sem estrutura bíblica, sem estrutura teológica, sem consistência alguma. Quando a Bíblia fala de homens insensatos, está falando daquelas pessoas que formam grupos e burlam e modificam as doutrinas bíblicas ao seu bel prazer. Eles criam outras doutrinas. É o que nós tivemos conselho de Paulo, para que não se deixasse formação de outras doutrinas, que são identificadas na Bíblia como doutrinas de homens, que ferem frontalmente os ensinos deixados por Jesus e pelos apóstolos. Eu diria que o movimento pentecostal é mais ou menos com o mover e o correr dos rios de água viva.
dos rios de água viva. E este correr das águas dos rios de água viva diz respeito àquele curso. Sabe qual é o curso do mover do Espírito, lá em João 7, quando Jesus fala e convida para que quem tem sede venha a mim e beba? Jesus era a razão. O veio d'água começa nele. O veio deste rio começa nele. A fonte é nele, não é no pastor fulano de tal, não é no teólogo tal. O veio da Assembleia de Deus também não é Gunnar Wing nem Daniel Berg. O veio do movimento pentecostal é o Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele fez? Ele faz com que este veio produza águas que precisam correr, que precisam ter um curso para alcançar seus objetivos. Águas vivas são águas correntes, e essas águas vivas, é bom que se diga que as águas do Espírito, elas não se espalham como uma enchente, e nem se perdem por aí, elas têm um curso, e o curso dos rios de água viva são a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Se alguém crê em mim, como diz o que, irmãos? A Escritura. Não é como diz o pastor Elienay, não é como diz o pastor fulano de tal, não é como diz o teólogo tal, mas é como diz a Escritura. É aqui a base, aqui é o canal, aqui é a bênção. O rio passa por aqui, ele corre por aqui, e nós louvamos a Deus em nome de Jesus. Muito obrigado.